boa noite. Nós começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. E hoje nós temos a honra de receber Luiz Donaduzzi, ele que é farmacêutico, empresário, apaixonado por educação e um exemplo de brasileiro empreendedor. Nós vamos conhecer a história do seu Luiz, doutor Luiz, aqui no nosso programa, e nós agradecemos imensamente a sua presença aqui, viu, doutor Luiz? Somos nós que agradecemos sermos convidados para estar aqui hoje. Você que nos acompanha pode ver essa entrevista no youtube.com/Rede Vida Informação. Você pode assistir também outras entrevistas realizadas no nosso Frente a Frente no YouTube e também no Rede Vida Mais. No Rede Vida Mais você pode rever a entrevista no sábado às 17h30 e no domingo às 21h15. Eu citei falando que o Luiz é um apaixonado por educação, farmacêutico, ele é fundador da Prate Donaduzzi, uma empresa especializada em genéricos, e também presidente do Bioparque, que é um parque tecnológico e de educação na cidade de Toledo, no Paraná. Para que a gente chegue nesses suas duas grandes criações, que é a Prate Donaduzzi e a Bioparque, houve uma história de um jovem nascido no Rio Grande do Sul e que, através dos livros, desenvolveu essa paixão pelo conhecimento. E eu queria começar por uma frase que seu pai disse no momento em que você nasceu: esse meu filho vai estudar, não é? Foi mais ou menos isso. Daí para frente começa a sua história, né, Luiz? Sim, daí para frente começa a minha história e realmente a expectativa da minha família em cima de mim foi muito grande, né? E fez com que a gente estivesse aqui hoje. Luiz, para quem nos acompanhar, entender o contexto, você nasce no interior do Rio Grande do Sul, de uma família agrícola. Sim. E os primeiros passos são no campo, um colégio agrícola, é isso? Sim, quando eu estava na época de ir para o ginásio, antigo ginásio, né, fui para o ginásio agrícola na Foz do Iguaçu, que era 100 quilômetros de casa, e foi onde eu comecei a sofrer bullying, inclusive. E aí eu me escondi, eu descobri que havia uma biblioteca. Isso é uma coisa maravilhosa, porque eu jamais tinha tido conhecimento que existia um negócio chamado biblioteca. E lá a gente começou a se apaixonar por plantas, por animais, por física, por química, toda essa parte aí que engloba o conhecimento. E a partir dali eu não parei mais. Desse momento que o senhor descobriu os livros, né? O senhor sempre foi apaixonado pelos livros, descobriu ali no refúgio, no silêncio da biblioteca, a capacidade de absorver conhecimento, porque cada livro que o senhor lia, o senhor se encantava, né? Sim, que continua hoje a mesma coisa. Nós assistimos um filme, assistimos uma série, ou lemos um livro, ele tem que no final deixar pelo menos uma ideia, um conceito, um insight, uma inspiração para alguma coisa. Sempre. Dentro dos irmãos, quantos filhos vocês eram? Nós éramos em 6, depois veio outro do segundo casamento do meu pai. Muito 7. bem. O senhor foi o único que estudou? O senhor foi o único que fez faculdade, que se desenvolveu no campo da educação? Sim. Maravilha. Sim. De que forma que esse conhecimento... Aliás, os outros estudaram até uma certa altura, mas ninguém foi... Nível de doutorado igual doutorado, não, absolutamente não. De que forma que esse conhecimento impactou o senhor e o seu futuro? Eu penso que para você ir a algum lugar, a maneira mais rápida que tem é através do estudo, né? Ele encurta caminhos, não quer dizer que você não consiga crescer na vida, ter progresso sem ter estudado, mas o ensino encurta caminhos, então nós seguimos esse caminho. Quando o senhor fala que sofreu bullying, a gente pode imaginar que é pela timidez, muitas vezes, mas não foi só por isso, pela dedicação também aos livros, o senhor sofria um certo preconceito dos colegas de classe, né? Eu penso que sim, porque eu nunca hoje me pediram se eu era palmeirense, o que eu era, eu falei, não, eu sou da minha mulher, Eu nunca gostei de esportes, porque eu era muito grande, com 14 anos eu já tinha essa altura, 13 anos eu já tinha essa altura.
Então, eu era desengonçado e não gostava de esportes nenhum. E claro que isso também... Só que eu era muito curioso, eu sempre fui muito curioso. E isso ali era um prato cheio para o time fazer bullying, né? E sempre, hoje, me dou conta que eu sempre gostei de andar sozinho, sempre estava isolado. E a biblioteca era um bom lugar para isso. Muito bem. E aí, nessas descobertas, nessas aventuras nas bibliotecas, né, aprendendo, o senhor descobriu a paixão que conduziu a sua vida, a farmácia. Ou não? Não, isso foi muito mais tarde, porque eu fiz o ginásio agrícola, depois eu fiz o colégio agrícola, segundo grau, né? E aí, o que a gente vai aprender agora em agronomia? Vai aprender as mesmas culturas que vocês aprenderam aqui no ginásio e no segundo grau. Eu falei, então não quero. Aprender a terceira vez a mesma coisa não é comigo. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer? E aí um amigo meu falou, mas por que você não faz farmácia? Eu falei, mas aí tem que tirar sangue, dar injeção. Eu falei, não quero também. Não, você tem uma enfermeira. Eu falei, então é farmácia que eu vou querer. E hoje, se eu fosse fazer de novo o mesmo caminho, eu faria farmácia, seguramente, sem a menor dúvida. Mudou muita coisa, seu Luiz, de lá para cá, no quesito farmácia, nesse universo? Sim, mudou, sobretudo na indústria farmacêutica. Nos últimos 30 anos, mudou totalmente a indústria farmacêutica no país, né? Começamos pelos livros, pela bibliografia, quando a gente começou em 90, logo depois do Plano Collor, né? Daquele desastre. A gente foi pensar em fazer medicamentos, mas a gente não tinha, porque a gente fez farmácia bioquímica, depois fizemos biotecnologia na França, mas a gente não fez indústria farmacêutica. Então, nós fomos procurar nos livros como que se fazia medicamentos. E não tinha nada. Hoje você entra em qualquer site e você tem um mundo de como preparar um comprimido ou um líquido, um xarope. Muito bem. Antes da gente chegar nessa evolução tecnológica da indústria farmacêutica, que o senhor é um responsável aqui no país por esse avanço, eu queria voltar ainda nesse período de desenvolvimento educacional. Sim. Quando o senhor descobre a farmácia como a sua carreira, o senhor muda de cidade, se distancia dos pais e passa a ter um contato. E aí busca o trabalho numa farmácia como voluntário para se desenvolver, tanto no trabalho como na história. Eu queria que o senhor contasse para nós esse período. Sim, na farmácia da Dona Cecília, na rodoviária de Maringá, antiga rodoviária de Maringá. Eu morava ali perto, no hotelzinho, e eu quero trabalhar aqui, posso trabalhar aqui? Não, mas eu não preciso de funcionário. Não, mas eu trabalho gratuitamente. E de repente ela viu que eu tinha potencial, ela começou a me ensinar, e daqui a pouco eu comecei a receber comissão e vender mais do que os vendedores antigos dela, né? E aí eu aprendi sobre farmácia. Quando eu terminei o curso de farmácia e bioquímica, todo mundo ia para o laboratório e eu fui para a farmácia comercial. Montamos uma farmacinha no noroeste do Paraná. Né? Mas aquilo para a gente era pouco. Eu queria voltar a estudar, a Carmen continuava estudando, terminando o curso de farmácia, e eu falei, eu vou fazer mestrado. E lá eu fui para Campinas, comecei biotecnologia em Campinas, mas veio um professor da França e falei, como é que é na França? Não, na França você faz mestrado e faz doutorado em 5 anos. Eu falei, e é para lá que eu vou. Em outubro de 83, me parece que era 83, eu estava viajando para a França, conhecendo muito pouco o francês, e chegamos lá e a pauleira foi feia, porque a gente entrou dentro de um curso de indústria farmacêutica, que não tinha, que era engenharia farmacêutica, né? Não tinha muita coisa com farmácia, e foi bastante pesado, e dominando muito pouco a língua. Mas logo também terminamos o primeiro ano, que é o equivalente ao mestrado, defendemos o TCC, a tese, e a partir dali foi o doutorado, já foi mais tranquilo, porque já não tinha mais aulas expositivas, mas apenas trabalho de laboratório. Passamos na França ao todo 6 anos. Maravilha. E aí, antes de ir para a França, o senhor falou que abriu uma pequena farmácia
lá no interior do Paraná. Querência Qual do que é a Norte. cidade? Querência do Norte. Norte. Sim. Em Querência do Norte, vocês viveram momentos que iam além do simples indicar um medicamento, né? Vocês acabaram vivendo várias histórias ali. Sim, na realidade, quando você vai para uma cidade pequena do interior do Brasil, você tem que fazer muitas coisas que, quando você olha do ponto de vista ético, você fica na dúvida, né? O cara chega com uma criança doente 3 horas da manhã. O médico, às vezes, está ausente. Se você deixar, pode ser que a criança vá a óbito. Se você receitar alguma coisa, você vai contra os preceitos médicos, né? E aí você tem que tomar decisões. E tudo isso foi difícil. Assim como fazer exame cadavérico, a gente não tinha ideia de... mas o cara levou uma facada só, é só ir lá ver onde levou a facada e está tudo bem. Porque, de qualquer maneira, o cara estava morto naquelas alturas, né? Então, de vez em quando, a gente fazia esse tipo de trabalho também. E aí, nesse caso, o senhor e a dona Carmen viram que não seria o melhor caminho continuar ali em Querência. Não, porque a gente queria estudar. Certo. A gente queria estudar, a gente queria crescer, né? E é uma cidade muito pequena que limitava muito o nosso crescimento. Agora, já partindo para a França, né? Para entender como é que foi esse período de aperfeiçoamento educacional. Já Sim. tinha formado você, dona Carmen, em farmácia, o senhor em Maringá. Ela... Em Maringá também. Em Maringá também. Um ano mais depois de mim. Depois de você. Como é que foi esse contato com uma cultura distinta, tão distinta como a francesa, e principalmente esse amplo conhecimento, que a França, naquele período, talvez fosse mais desenvolvido do que o Brasil. Como é que foi esse primeiro contato? Não, tudo é novidade, eu gosto de novidades, foi muito tranquilo. Depois sim, que começou a tese é uma coisa parecida com o cachorro pegando o rabo, né? Você às vezes imagina que abocanhou o rabo, mas não abocanhou coisa nenhuma. Então, eu sempre digo que é semelhante uma cauda de jacaré. Você avança 2 passos, recua 1, avança 2 passos, então é um serrote que você vai indo devagar, né? E isso acaba muitas vezes trazendo depressão. O clima frio, o dia encoberto, um pouco pior que São Paulo hoje. E tudo isso acaba trazendo depressão. E foi nesse tempo que a gente falou, para um pouco, vamos voltar para o Brasil. Já tinha feito, tanto eu quanto a Carmen já tínhamos feito o DEA, que é o primeiro diploma, né, o equivalente ao mestrado. Voltamos para o Brasil, eu estava muito deprimido. E aí meu irmão convidou para ir fazer uma viagem de caminhão para Rondônia. Lá eu fiquei apaixonado pela Rondônia, por derrubar madeira, né? E eu sonhava ter um dia um laboratório de biotecnologia. E trancamos os cursos na França, tanto eu quanto a Carmen, voltamos para o Brasil. Eu fiquei na Rondônia, entre as idas e vindas para a França, 1 ano e meio, a tese trancada, né? Uhum. E até que eu sofri um acidente com o braço numa tora, e aí eu desisti e voltei a terminar meu doutorado. E esse laboratório de biotecnologia ficou para trás. 36 anos depois, a Prati criou seu laboratório de biotecnologia dentro da Prati Dona Dulce, e eu tenho meu laboratório de biotecnologia dentro do Bioparque. Então, hoje sou um homem realizado, biotecnologicamente. Não dá para imaginar que alguém que está fazendo doutorado na França vai desbravar Rondônia e cortar madeira. Não dá. Eu queria que o senhor contasse como é que foi esse período, porque sair de Paris e se mudar para Rondônia... Ariquemes? Foi Ariquemes que o senhor... Foi Ariquemes. Novamente, toda uma experiência nova, Eu gosto muito de atividade humana, isso continua até hoje, por isso que a gente montou o Bioparque, né? Eu gosto muito de atividade humana. E a Rondônia estava explodindo de atividade humana, todo mundo trabalhando, avançando, abrindo a floresta, abrindo as rodovias, construindo as cidades. E para mim isso era o máximo, porque o que me tira da depressão é a atividade. Hoje não, hoje eu controlo muito bem, eu sei controlar muito bem a depressão. Mas o que me tira da depressão é a atividade. Em 15 dias eu estava curado da depressão. Foi um medicamento fantástico, que naquela época não havia um tratamento adequado para a depressão. Hoje são muitas possibilidades.
Então foi uma experiência muito difícil, porque era dentro da floresta, a gente dormia debaixo de uma barraca de camping. A gente tinha um filho de 6 meses dormindo debaixo da barraca de camping. Os animais passavam no costado, faziam barulho de noite na folha, né? Nas folhas. E chuva tropical em cima da nossa barraca. Então você imagina a maneira que a gente estava. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive da vida. Foi uma das melhores experiências que eu tive da vida. Foi interessante. Esse ano e meio, 2 anos na Rondônia. Foi um contato com Brasil real, né? Com o Brasil real e provavelmente com as raízes, né? Perfeito. Porque a tua família era... de agricultores. De agricultores, e continuaram sendo depois. Muito bem. O senhor falou do período na França como pesquisador e disse que é como um cachorro ali correndo atrás do rabo. Porque a pesquisa... Fazer tese caminha 2 passos, volta 2... Às vezes volta 3, sim. Sim. E foi um dos momentos que o senhor entendeu que o caminho da universidade não seria o seu caminho, porque seria moroso, muitas vezes lento e sem resultados visíveis, não é? Quando a gente voltou ao Brasil, nós, em 1989, havia muito pouca possibilidade para quem tinha um doutorado. E aí eu fui para Pernambuco, eu trabalhei no Instituto Tecnológico de lá. E quando meu salário chegou em $250, eu falei, stop, não dá, estou saindo. Mas eu vi que no Nordeste havia uma possibilidade enorme do que quer que seja. E que depois se mostrou realmente essas possibilidades que há no Nordeste brasileiro, né? E hoje, que continua crescendo muito bem. Mas eu vi que havia esse potencial e nós começamos a vender equipamentos para laboratórios, que é onde eu tinha experiência. De repente veio o plano Collor, aquela bomba, a gente ficou sem nada. E aí o que vamos fazer? Vamos fazer medicamentos, mas medicamentos era camomila, erva doce, salamargo, boldo, etc. Né? Então, coisas muito simples. E aí a gente vendia isso, já entregava, recebia à vista, comprava comida e mais matéria-prima, fazia mais no outro dia. E nós começamos assim, com $50, $50 que era o que sobrava no bolso naquela época. Na realidade não era $50, eu falo $50 para ficar bonito. Mas nós começamos sem nada, zero. Era dentro das panelas da cozinha, eram as utilidades que a gente tinha na cozinha, o garfo, a faca, a colher. Que maravilha. Assim que a gente começou. E não dá para... O senhor tinha um emprego estável, né? Era um cargo público, não é? E aí vocês abriram mão disso para empreender. Sim. Essa mudança é um pouco inimaginável quando a gente fala do Brasil do século passado, isso, pré-Collor, né? Sim e não para mim. Eu jamais seria um cara... Eu passei 1 ano brigando lá no ITEP. Eu jamais seria um cara que me adaptaria a um trabalho público. Não. Moroso. Não, eu preciso que as coisas andem. Eu preciso exatamente dessa atividade que havia na Rondônia. Eu preciso o tempo todo. Sim. Foi por isso que a gente construiu a Prate e agora o Bioparque. Porque sempre tem atividade nova a ser feita. Nesse momento eu estou construindo um hospital, uma multiclínica que vai estar associada ao hospital, um ambulatório, uma universidade, um colégio, um centro de empreendedorismo e uma cidade tecnológica ao mesmo tempo. É tudo muito maluco. Ou seja, o senhor é imparável. Imparável, exatamente. E eu pensei que ia chegar numa altura da vida e ia conseguir tirar um pouco de folga, assim. Eu sei que o dia que eu partir, aí sim eu tenho folga total, aí sim. Mas antes disso, eu não consigo me ver diminuindo o ritmo. Muito bem. A gente parou na passagem pelo Recife, que foi o momento que vocês trocam a estabilidade, começam ali a empreender. E aí você passa um momento difícil com a sua esposa, que foi a mudança do plano. Na verdade, não a mudança do plano Collor, mas aquele período do plano Collor. Aquele período de turbulência que a gente já vinha desde anos anteriores com Sarney, que o país estava nesses altos e baixos o tempo todo, né? E foi nesse momento que a gente começou a empreender. E foi ali que começa a nascer aquilo que viria a se tornar depois a Prate Dona Dulce, né? Sim, foi exatamente, porque em 94 nós mudamos para o Paraná, que é a nossa terra, e lá nós puxamos o irmão e o cunhado para a sociedade, porque a gente viu que havia
um potencial enorme de produção de medicamentos. A gente não tinha ideia naquela época de uma indústria escalável, mas a gente viu que havia um potencial muito grande e que outras pessoas poderiam usufruir disto. E foi onde a gente puxou o irmão e o cunhado e fomos avançando com a prática da Dona Dulce. Hoje o Recife é um estado bem desenvolvido, considerado a década de 90. Que cenário que vocês encontraram ali, que vocês foram explorando para vender os medicamentos inicialmente, produzindo na cozinha da casa de vocês? A gente ia de farmácia em farmácia, cada um tinha uma Brasília bem velha, toda ferrujada, porque lá tem a maresia. E a gente ia de farmácia em farmácia, oferecia os produtos, às vezes chegava lá, a prateleira estava toda suja, a gente limpava a prateleira, e aí tinha os medicamentos muito antigos, velhos, feios, a gente dizia, posso tirar isso aqui fora e amanhã lhe trago novinhos? O cara, claro que aceitava. A partir dali já saía um pedido e já começava a comprar os produtos nossos. Foi assim que a gente foi entrando. De repente, a gente chegava em casa em uma manhã com 7 pedidos. Então, entregava, recebia e tirava mais 7 pedidos em uma manhã. E tudo isso feito na cozinha de casa, né? Tudo isso, depois foi aumentando. Depois foi tomando a casa inteira. Depois nós construímos um galpãozinho, né? A gente foi fazendo nossa partezinha de cada vez dele, até que a gente tinha um local onde a gente dormia também dentro. Você imagina hoje dormir dentro da indústria farmacêutica, né? Mas a gente dormia dentro e fazia os medicamentos, e lá tinha produtos inflamáveis também. Naquela época não tinha problema nenhum. Aí nasceu a segunda criança, a Sara, no meio de todo aquele pandemônio, né? Mas não havia, naquela época as coisas eram bem mais simples, né? Não digo mais fácil, mais simples, né? Então foi assim, aí chegou um momento que a gente falou, bom, agora está na hora de começar a voltar para casa, o Paraná é mais fácil, né? O Recife era difícil, tudo difícil, na época das chuvas, tudo alagava, aquela coisa toda, e aí voltamos para o Paraná. E no período do Recife ainda, teve um momento de uma crise onde vocês acabaram vendendo bastante produtos ali, né? Sim, em 92 houve uma pandemia de cólera no Brasil, não é? E aí a ONU falou, olha, 1/3 da população vai morrer. Eles exageraram também, né? E aí a gente era em 3. A Carmen, eu e o Vitor, o nosso filho pequeno. Eu falei, vamos cair fora daqui, porque eu não estou afim de alguém do nosso time morrer aqui, né? Mas o empreendedor é um bicho diferente, né? Chega alguém e fala, vocês fazem isso aqui? Hipoclorito de sódio. Não, nós não fazemos. O que é isso aqui? Não, isso aqui é água sanitária. Tá, mas e por que você não vai no supermercado e compra água sanitária? Não, isso aqui a gente leva para a mesa para colocar na salada, ou leva na cozinha para colocar na salada, para desinfetar a salada, coloca na caixa d'água também. Opa, podemos fazer. E aí a gente começou a fazer isso, e isso começou a dar um fluxo, um tamanho de produção. As pessoas vinham de madrugada buscar cargas no carro de hipoclorito de sódio para levar para as farmácias. E no meio daquela muvuca toda, acabamos fazendo a Sara. Então a Sara nasceu no Recife. Por isso que ela diz, o Vitor é francês e eu sou nordestina. E aí, tudo isso era feito na base dos improvisos, né? Dos improvisos, a gente... Utilizava panela de pressão e coisas... A panela de pressão tinha esses tambores de 200 litros que a gente usava como um reator, era coisa desse tipo, tudo muito simples. Tubos de mangueiras para fazer encher os frascos através de uma mangueirinha, era coisa desse tipo. O senhor destaca sempre nas suas respostas e, para quem não sabe, o Luiz Donaduzzi lançou um livro chamado Pressa de Futuro. Nesse livro, ele conta a trajetória dele e é intrinsecamente ligada à Dona Carmen, a esposa dele. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, dentro dessa trajetória, obviamente, ela é indispensável, desde que o senhor a conhece. Qual é o papel da Dona Carmen na vida do senhor? Ela está aqui nos acompanhando nos bastidores. Eu soube por um artigo do André Forestieri no Portal Terra, que a Carmen, eu vou dizer que ela é igual a eu, né? Porque ela é melhor do que eu, mas eu não admito isso.
Eu descobri que a Carmen está no mesmo nível meu. Cada um com as suas idiosincrasias, né? Cada um fazendo uma coisa. Eu estou no nível de gestão, a Carmen está no nível de inovação. Eu gosto de gerenciar pessoas, um grande número de pessoas. A Carmen prefere trabalhar sozinha. Então, são maneiras, modos operandi diferentes um do outro. Mas a Carmen, ela é muito guapa, ela é guerreira. E aí, do Recife para casa, né? Voltar para casa. Toledo, no Paraná, foi o local que vocês fixaram residência e aí construíram essa trajetória de sucesso. No primeiro momento, foi dar sequência àquilo que já começou no Recife, né? Sim, empreender. Sim. Só que exatamente a gente voltou para o Paraná, porque o governo do Paraná oferecia $50 mil de financiamento para a construção de galpões no meio rural ou de indústrias na cidade para gerar empregos. Né? O Requião chamou isso de panela cheia. E esse programa. E a gente veio atraído por isto. E aí, claro, nós conseguimos comprar umas 5 máquinas, então era outra dimensão. Mas uma máquina era tão grande para o nosso tamanho que a gente preferia envasar os frasquinhos com um canequinho. Ia muito mais rápido envasar 200 frasquinhos do que fazer toda a limpeza naquela máquina, que a gente não tinha ideia, né? Mas a coisa cresceu tão rápido que 6 meses depois a máquina já era utilizada e era uma pequena maquininha de envase. Hoje a máquina ficou como peça de museu. Hoje a máquina é peça de museu lá no Bioparque, onde nós temos um laboratório de produção de medicamentos, né? Que o pessoal que vai estudar no Bioparque ou outros alunos utilizam para aprender como se faz um medicamento. Então isso foi reaproveitado tudo. Luiz, e aí você chega no Paraná, a empresa não tinha o nome como tem hoje, né? Ela chamava Fármaco. Fármaco, sim. E aí vocês começam a produção de medicamentos. Sim. Para as pessoas que estão em casa terem ideia, não existia o conceito de genérico como nós conhecemos hoje, né? Não. Naquela época, como que é? Nós estamos falando de 94, os genéricos surgiram em 98, 99, não me lembro bem o ano. Porque naquela época tinha o produto de referência, que eles chamavam de ético. Significa que todos os outros eram antiéticos, ou aéticos, ou não éticos. E muitos de péssima qualidade, né? E sempre nós pautamos pela qualidade, pela excelência. E quando chegou os genéricos, eu falei, isso que eu queria. Um produto que a gente chega na farmácia, ou que a gente chega no médico, sem constrangimento de o cara estar pensando que a gente está fazendo um produto de má qualidade. Então a gente abraçou os genéricos, a gente era a menor empresa de genéricos, uma das menores empresas farmacêuticas do país. Tá? A gente via a Medley, a Axê, a MS, a Eurofarma, lá em cima, e a gente lá embaixo. Hoje a Prati é o maior produtor de genéricos do Brasil. Que maravilha. Dentro desse processo de crescimento, de mudança para os genéricos, a Anvisa também não existia. Não existiam os regulamentos que existem hoje em dia. E ao longo desse processo, a dona Carmen foi uma dessas parceiras que ficava à frente da empresa conduzindo isso, né? De buscar essas regulamentações e ajudar ali o governo a caminhar. À medida que a gente foi crescendo, eu fui indo para o lado da gestão, não é? Eu era obrigado, eu já fazia gestão quando a gente tinha farmácia em Querência do Norte. E a Carmen é muito cuidadora, então a Carmen gostava de dar o medicamento, dispensar o medicamento no balcão. Eu já cuidava das compras de outras coisas, né? E quando fomos para a indústria farmacêutica, a mesma coisa. Eu fui para a gestão e a Carmen ficou na produção e no desenvolvimento de produtos. Então já em Toledo, em 94, a gente tinha um pequeno laboratório para desenvolver produtos, era outra dimensão. E para fazer a qualidade desses produtos, era outro mundo. E a Carmen ficou lá, e ela continua lá até hoje. E o senhor cita no livro, e acabou de citar para nós, no bloco anterior, que a bibliografia para produzir um remédio era escassa no Brasil. Muito. Hoje a gente tem um acesso muito fácil,
Mas a dona Carmen também peregrinava por sebos e livrarias do mundo inteiro atrás de referência, né? Sim, a Carmen esteve... a Carmen foi procurar matéria-prima na Índia. A Carmen foi 9 vezes para a Índia. Procurando matéria-prima, validando as empresas, verificando o que era bom, o que era ruim. E sempre que dava um tempinho, a Carmen ia procurar livros. E um dia ela chegou num lugarzinho assim, que a sujeira estava ali mais ou menos há uns 1000 anos, né? Um prédio super antigo, super sujo. Subiram, de repente se abre uma porta, aquela livraria enorme. Os livros vieram em um container de lá para cá, colocaram dentro de um container, vieram de navio, porque não dava para trazer de avião. Aquilo era uma maravilha, aquilo foi um mundo assim que se abriu à nossa frente, de formulações, de reações, de tudo que você imagina dentro da indústria farmacêutica. Para quem acompanha a gente, não tem noção, e para mim também não, porque eu não faço parte desse universo, mas a produção de um medicamento, ela envolve várias etapas, né, seu Luiz? O desenvolvimento de um medicamento envolve muitas etapas e a produção depois em escala industrial também envolve muitas etapas. Nós compramos a matéria-prima da Europa, Estados Unidos, da China e da Índia, sobretudo. Então, lá são feitas reações químicas e eles fazem uma molécula e purificam aquela molécula. Nós compramos essa molécula. E aí, quando ela vem para nós fazemos uma série de estudos para verificar se ele é bioequivalente com um produto de referência. Nós pegamos um produto de marca, uma dipirona, e nós vamos fazer, aliás, uma Novalgina, e nós vamos fazer o genérico, que chama-se dipirona. Dipirona, né, Carmen? Agora estou me perdendo pelo caminho. Nós fazemos, então, o genérico. E é uma comparação. Só que não é faz uma cópia, vai na fotocopiadora e faz uma cópia. Absolutamente não. Hoje, para desenvolver um genérico, nós gastamos entre 8 e 10 milhões de reais. E ele demora 3 anos. Esse é o processo para produzir um genérico? Para desenvolver um genérico. Desenvolver um genérico. Aí vai para a Anvisa, mais um ano até sair registro. Aí vai para a fabricação. Lá tem que fazer uma série de validações, verificar se as máquinas estão dando os parâmetros adequados, as máquinas grandes, né? Porque primeiro nós fazemos nas máquinas pequenas, depois que vai para as máquinas para a escala full. E a partir dali deu tudo certinho, então o produto vai para o mercado e aí começa a produção em larga escala. 1 milhão de comprimidos por hora, por exemplo, a gente produz. Nós produzimos por ano, esse ano, 14 bilhões nós estamos produzindo de doses. 14 bilhões? E quantos produtos, pode-se dizer assim? Quantos títulos? Eu tenho a impressão que hoje eu estou um pouco afastado da prática, depois não vou falar disso, que eu fiz a sucessão. Isso. Eu acredito que tem umas 400 apresentações. É gigante. Para uma empresa que começou vendendo cloreto de... camomila. Camomila. Luiz, e aí, o desenvolvimento, como o senhor bem disse, o senhor ficava na gestão, a Carmen ficava no desenvolvimento. Mas sim, o crescimento da empresa precisou de gente. Sim. E o seu olhar sempre esteve muito atento à seleção das pessoas, não é? A pessoa chegava lá, o senhor fazia avaliação, contratava ou não, e na maioria dos casos... A avaliação era rápida, eu dava bom dia para você, se a mão era firme na outra ponta, filhinha, pode ir para a produção que já estão te esperando lá embaixo. Se aquela mão estava mole, perdi a esperança logo. E dava certo, até dava certo. Dava muito certo. A gente está falando de Toledo, uma cidade do interior que não tem uma população grande e pessoas qualificadas para lidar com um produto muito delicado, que são genéricos. Sim. Mas isso no período que vocês chegaram. Hoje as coisas mudaram. Mas houve uma evolução, um processo. Eu queria saber Sim. como é que foi esse processo, né, de capacitação de pessoas. Como é que foi esse desenvolvimento? Ok, a gente foi ensinando elas, mas de forma bastante artesanal, não é? Só que chegou um momento que entupiu de pedidos e não conseguia mais fluir os pedidos, despachar os pedidos no tempo que precisava. A Carmen reuniu o pessoal, ficaram de pé dentro da própria sala de trabalho. Ela começou a explicar como é que se fazia uma massa porque o medicamento, a produção, eu falei antes do desenvolvimento, mas a produção do medicamento envolve também uma série de etapas. Tem que pesar os pós,
tem que juntar um líquido, um solvente, de forma que ele fique, que a gente consiga no final fazer um granulado, como se fosse um adubo químico, não é? Depois ele é comprimido, às vezes ele é revestido ainda para suportar os ácidos do estômago, por exemplo, né? E depois ele é embalado. Então, são vários processos. Luiz, você falou sobre esse processo de produção dos genéricos, falou do volume que vocês produzem lá na indústria. O Brasil, como que ele se posiciona no mercado internacional no quesito produção de medicamentos? Porque a gente compra insumos, mas produz o medicamento aqui. Como é que a gente está posicionado? Eu não tenho esses números, mas eu imagino que a gente está ali em 5ª ou 6ª posição, o Brasil. O Brasil é um grande produtor de medicamentos e agora começa a exportar medicamentos também. Inclusive, a Prati está em um processo para exportação de medicamentos. Maravilha. E Sim. No caso de compra desses insumos, o senhor citou Índia, é um dos países que se compra. Sim. Certo? Índia, China, Europa, Estados Unidos. Muito bem. Esses países, eles fornecem a matéria-prima que, o senhor falou, é a fusão das moléculas, é isso? Sim, você pega digamos, um esqueleto carbônico, né? E aí você vai fazendo reações químicas até que você tenha a molécula de paracetamol, por exemplo. E a partir dali é purificado, porque sempre tem impurezas juntas, ela passa por uma série de purificações e a matéria-prima fica pronta. Nós importamos, eu acredito que a gente importa umas 100 toneladas de paracetamol por mês. Eu acredito. E o Brasil não produz esses insumos? O Brasil parou de produzir insumos nos anos 80, tanto farmacêutico como vários outros produtos químicos, e nunca mais pegou o bonde. Deixou passar. Isso foi uma questão política ou não? Provavelmente. Não, houve um desincentivo naquela época o mundo estava começando a terceirizar, né? E a gente não entendeu que terceirização era para países ricos e não para nós. E até tentaram algumas tentativas de voltar a produzir insumos. Nós produzimos alguns insumos de alto valor agregado, mas pequenas quantidades nós produzimos. Mas produzimos porque nós gostamos do que fazemos, do contrário não valeria a pena produzir. Certo. O senhor citou a terceirização, não foi algo que dentro da empresa de vocês aderiram, né? Porque vocês acabavam criando lá dentro o setor de marketing, o setor de embalagem, o setor para ter controle total da produção, que foi muito positivo. Sim, nós continuamos verticalizando tudo dentro do Bioparque, nós temos até Airbnb. Que maravilha! Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com Luiz Donaduzzi, ele que é empresário, ele que é um apaixonado por educação e desenvolvimento, está aqui no nosso programa hoje. Eu confesso a vocês, muitas vezes eu crio a pauta e consigo conduzir ela abordando quase que completamente. E eu já confesso a vocês que o programa de hoje não conseguiu abordar nem 5% da trajetória do nosso entrevistado. Por isso, eu já vou encurtar a conversa e nós vamos lá para o Bioparque, que é a sua paixão mais recente dentro dessa trajetória de vida. Como é que surgiu essa ideia? Quando a gente fez deixa eu voltar um pouquinho atrás. A Prati é invendável. A Prati é um filho, e filho a gente não vende. Pode até mandar embora de vez em quando, mas não vende. Então, a Prati é invendável, porque nós temos, com essa quantidade de medicamentos que nós produzimos, o preço de uma molécula que a gente lança no mercado, ela derruba o preço do mercado, numa média de 25%. Nossa. Diminui 1/4 o custo do medicamento, daquela molécula para toda a população. Então, tem mais gente consumindo medicamentos. Além disso, são 5.400 funcionários que são os nossos filhos, é pessoal que nós amamos profundamente, que estão lá há 20 anos, 25 anos trabalhando conosco, né? Então, sem chance de vender. Se não vai vender, tem que fazer sucessão. Quem não quer vender sua empresa, tem que fazer sucessão enquanto tem energia, porque depois que não tem energia, a coisa fica mais difícil. Não tem mais como fazer. Fazer sucessão não é um processo trivial. E aí eu fui ensinando o Éder durante 10 anos, depois no 7º ano ele se tornou presidente, fiquei mais
3 anos trabalhando junto com ele, já mais especificamente na inovação. E o Éder hoje, ele é muito melhor do que eu. Então isso é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Então eu tenho uma tranquilidade com a Prati fora de série. A Prati é só prazer. Que maravilha. E a tranquilidade de um filho que se tornou adulto e que está indo muito bem na vida. O Éder é o atual presidente da Prati. O Éder Mafissoni é o atual presidente da Prati. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos comprar uma ilha lá no Mediterrâneo? Não. Um jato transcontinental que a gente vai jantar em Paris à noite? Não. A gente gosta de muvuca, a gente gosta daquela atividade que tinha na Rondônia, de gente, aquela montanha de gente trabalhando. Vamos criar um parque tecnológico. Maravilha. Bom, eu sempre coloco a meta para depois dobrar a meta igual a Dilma fazia, né? Eu já imaginei um parque para 30 mil postos de trabalho. Uau. Sim. Gente. Aí eu assumo um compromisso com os meus 2 neurônios de fazer isso chegar lá. Chegar lá. Mas um parque nessa dimensão, nós precisamos de empresas, precisamos de 1000 empresas, tendo lá 30 funcionários, numa média, cada empresa, né? Uhum. Bacana. Se precisa de empresas, nós temos que ter a academia para fazer inovação para essas empresas, né? Porque o Brasil normalmente faz inovação do lado da oferta, oferece para a indústria aquilo que a indústria não quer. Ele desenvolve na universidade produtos que a indústria não quer. E nós fizemos o contrário, nós fazemos a pesquisa do lado da demanda, da demanda. Então, a indústria tem uma demanda, nós desenvolvemos. Aí, bom, quantas universidades a gente quer no Bioparque? Queremos 3 universidades no Bioparque, mas de excelência. De excelência. Bacana, 30 mil pessoas, 15 quilômetros distante de Toledo. Vamos construir uma cidade, é isso? Mas 30 mil empregados, numa média de 2 pessoas e meia por família, são 75 mil habitantes. Então, é uma cidadezinha de 75 mil habitantes. Um pouquinho modesto, né? Gigante. E vai precisar de um hospital também, né? Um hospital é fundamental. E foi dessa maneira que a gente começou. Compramos uma terra agrícola, compramos o equivalente a 500 campos de futebol. Nossa. 500 hectares de solo. E a partir disso você começa... A partir disso começa no meio do soja, arrancando soja fora, fazendo terraplanagem, começando a construir prédios, tanto nós como terceiros, né? Construir uma universidade, construir 2 universidades. Nesse meio tempo, em 2014, foi aberta uma série de cursos para medicina no país. Uhum. E no Paraná foi contemplado também, e um deles era para Toledo. Mas não tinha a mínima condição de funcionar, o curso ia desaparecer. Ou iam pegar aquelas vagas e levar para Curitiba, a Universidade Federal do Paraná. Uhum. Falei, não, mas eu construo o prédio. Eu e a Carmen construímos o prédio em 13 meses. E doamos o terreno para a universidade também. Então, instalamos uma universidade federal. Que maravilha. Aí a gente já tinha começado a nossa, aí continuamos fazendo a nossa também lá num ano e meio, a gente fez a nossa. Aí veio a segunda universidade, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós também queremos um prédio igual a esse. Falei, não, aí o 2 não dá, né? Mas a gente vai dar um laboratório para vocês. E aí começamos um mestrado com eles. E um laboratório de fazer pecinhas, tipo, o cara perde um pedacinho do crânio e a gente faz um implante como se fosse um osso, né? Uhum. Manufatura aditiva, chama-se. De repente veio o terceiro, olha, a gente gostou daqui, a gente também quer vir aqui um terceiro órgão federal, que é uma universidade, o Instituto Federal do Paraná, que forma técnicos de nível médio, mas forma professores também, pode fazer mestrado ou doutorado. E aí também se instalaram lá. Então, hoje o Bioparque conta com 4 universidades, fora um doutorado de Viçosa, um convênio com a Université Laval do Canadá, que nós temos um laboratório de lá para cá, e outros convênios que estão saindo ao longo desse tempo, né? Então, nós criamos uma estrutura acadêmica. Uhum. E hoje nós chegamos com isso a um ponto, eu estou falando do ponto final para depois nós retrocedermos, né? Em que nós estamos desenvolvendo
uma metodologia de ensino totalmente inovadora, disruptiva, com um potencial brutal à nossa frente, porque estamos utilizando metodologias que o mundo utiliza, que no Brasil praticamente não se utiliza, não é? Nós estamos trabalhando com metodologias ativas, metodologia personalizada. Cada aluno é tratado de forma individual, ele vai receber o conteúdo que ele precisa. Só que para chegar lá foram 7, 8 anos de caminho, não é? Nós começamos primeiro, 10 anos, primeiro com as metodologias ativas, em que os alunos sentam ao redor de uma mesa, seis lugares, e são eles que fazem o exercício, eles começam um projeto e eles vão desenvolvendo aquele projeto e vão aprendendo. E o professor passa a ser um mentor. Então, a função do professor é mentor. E isso, então, na nossa graduação, na graduação da Dona Dulce Educação, universidade, que vai ser o embrião da futura Universidade Dona Dulce daqui a 7, 8 anos. Que maravilha. E esse ano passado a gente teve um desafio. A gente acabou tendo alunos antes disso. Nós temos hoje uma academia que encanta as crianças com matemática, com ciências, significa matemática, química, física, biologia e português. Que encanta as crianças com artes, porque tem gente que não gosta de ciências, exato, mas gosta de dançar, gosta de cantar, né? Ou de tocar um instrumento. E tem gente que não gosta nenhum dos dois, gosta mesmo de esportes, né? Isso. Então, também estamos com uma área de esportes, isso chama-se Academia Dona Dulce. E as crianças começaram a se encantar com isso, e a gente viu que estava chegando para a gente crianças com altas habilidades, que a gente não sabia, a gente não tinha ideia disso, e que eram crianças problema na escola onde elas estavam. Então, mas se elas têm uma capacidade enorme, por que são problemas lá? Aí nós pegamos essas crianças, uma criança, passamos ela para o melhor colégio de Toledo, damos bolsa, o lanchinho e o transporte, e essa criança explodiu, simplesmente explodiu. O primeiro bimestre ela teve nota 9,85 e no segundo 9,95. Então eu falei, essa criança, porque a primeira vez eu falei, não, isso é sorte, 9,85 é sorte, né? Mas 9,95 não é mais sorte, aí é genialidade. Como que alguém que é um problema na escola pode se tornar em um bimestre uma criança de sucesso, né? De grande sucesso, e sobretudo uma criança que vem de um meio sociocultural pobre e que entra numa classe média alta, que já vinha nessas escolas há muitos anos, às vezes na mesma escola, crescendo, né? E foi aí que a gente falou, para um pouco, vamos pegar 13 crianças do município e vamos dar bolsa de estudos para eles também, para ver o que acontece. E é fácil de procurar essas crianças, é só ir na Secretaria de Educação e pedir a lista de crianças problema. É mais ou menos assim. E aí a gente escolheu 13 daquelas crianças e elas bombaram também no Adventista, no Colégio Adventista. Aí eu falei, mas para um pouco, vamos criar um colégio que a gente vai ter um foco essas crianças. Só que como que eu vou misturar crianças com habilidades normais, com crianças com altas habilidades? As metodologias ativas sozinhas não dão conta. Eu preciso de uma metodologia personalizada. Aí a gente foi para a Finlândia, porque aqui em São Paulo, para você colocar uma criança numa escola personalizada, que faz um ensino personalizado, ele passa de 10 mil, né? Exatamente. A Finlândia falou, não, a gente faz baratinho aqui. Eu falei, mas então, se a gente faz baratinho na Finlândia, deve fazer mais baratinho ainda no Brasil. E foi com isso que a gente fez um convênio com a Universidade de Helsinki, que ela está treinando nossos professores e treinou. Perfeito. E nós passamos a ofertar esse ano, ensino personal. Em 9 meses a gente construiu a escola, o colégio. Fundamental 2 e segundo grau. E a gente começou a ensinar essas crianças com metodologias ativas e com metodologia personalizada também. E com a ajuda da inteligência artificial. Resumindo, o mundo hoje fala em educação 5.0. O Brasil
continua com educação 1.0. A maior parte continua sendo educação 1.0. Aquela que é igual para todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Que não mudou muito desde a Revolução Industrial. O básico continua lá. Todo mundo sentadinho um ao lado do outro, um atrás do outro, o professor na frente. E se conversar, tem bronca. Cada conversar com um colega tem bronca. E nós quebramos isso. O professor está lá num cantinho, e esses dias eu tive o prazer de entrar numa sala, cumprimentei o pessoal mais perto ali, estavam todo mundo trabalhando, vi que estava todo mundo... Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas, porque eu nunca tinha tido tempo de entrar dentro da minha universidade e ver o que estava acontecendo. Uma noite passei lá, falei, vou entrar. Todo mundo discutindo, eu falei, mas essa coisa é nova para mim. Aí eu conversei com eles, cumprimentei, conversei um pouquinho o que eles estão fazendo, era um pessoal de TI. Aí dei tchauzinho, fui embora. O professor que estava no outro canto, ele não me viu. Eu falei, pimba, é isso que eu queria. Eu queria que a escola fosse assim. O professor não é mais o protagonista, ele é coadjuvante, né? Os alunos são protagonistas. Então, nós continuamos avançando com o Helsinki. E aí, o Rocha um dia, o Rocha é meu vice-presidente na educação, o Rocha um dia me falou o seguinte: o mundo já está falando em educação 5.0. Então tem umas coisinhas a mais do que as metodologias ativas e personalizadas. E uma das tem a área de tecnologia, o Japão é muito bom nisso, a gente está indo para o Japão agora em setembro, o Japão é muito bom em tecnologia, mas a tecnologia é profunda para realmente ajudar o aluno na aprendizagem, não apenas um teclado de computador. E outra coisa que também faz parte dessa educação 5.0 chama-se empatia, afeto. As crianças aprendem quando recebem afeto e quando elas dão afeto. É maluco, mas é verdade, é assim que funciona na Finlândia. Afeto, empatia. Incrível. Convivência. Então, na Finlândia, o professor é formado, o professor tem muito valor na Finlândia. Ele faz 4 anos de pedagogia, depois ele vai fazer um mestrado da matéria que ele vai dar aula em física, ele vai ter 2 anos de física. Nesse meio tempo, ele está dando aula e aula e aula e aula. Está dando aula para os seus colegas. Uau. Tá? Num determinado momento, ele vai ajudar um professor em uma sala de aula para dar aula para os pimpolhos, para os pequeninhos. Ele vai ficar lá 6 meses ajudando o professor, aprendendo a dar aula para os pequenos. Aí ele se torna professor. E aí ele não sai mais. Então os alunos acompanham esse professor durante muitos anos. Isso cria um relacionamento pessoal, uma empatia. Chegamos aqui no Brasil, tem escolas que o professor passa 4 professores por ano numa escola. Não cria empatia nenhuma. O que cria é uma animosidade, os alunos ficam muito assim, e o professor não dá conta dos alunos. O professor vai falar qualquer coisa, o aluno diz, professor, eu pego o celular aqui tem tudo. Tem tudo, é muito fácil, é só você escrever lá, como que eu faço uma bomba atômica? Bacana. Tem 50 itens de física, aí você vai procurar cada um dos itens de física, cada um desses vai abrir mais 50. Então abre um leque enorme, significa, a educação, ela não, o celular não substitui a educação, não tem como substituir a educação. E hoje está entrando uma coisa que é muito pior do que o celular até ontem, que é a inteligência artificial, ou muito melhor. É um tsunami que está vindo, um super tsunami que está vindo na nossa direção, em 5 anos ele vai deixar a Terra arrasada, quem sobreviver vai se sair muito bem, né? Agora, quem que vai sobreviver mais facilmente? Aqueles que estudaram, aqueles que têm o conhecimento. Então, hoje a educação ela é mais importante do que tudo, do que foi até hoje, para a gente conseguir suportar com o nosso barquinho, suportar esse tsunami, continuar navegando junto com o tsunami, né? Luiz, só para a gente, eu preciso encerrar o programa daqui a pouco, mas eu preciso de uma resposta para quem está em casa entender o que é o Bioparque. É um parque tecnológico na cidade de Toledo que você desenvolveu e falou do gigantismo que ele tem. A sua ideia é gigante, né, por assim dizer. E durante esse processo, você muitas vezes pegou a mão na massa, buscou
referências internacionais. E hoje, o que nós temos do Bioparque já? Você falou aí que são 4 universidades instaladas lá. São 4 universidades, sim. E dentro desse contexto, como que as pessoas... porque vocês moram pessoas também? Tem moradores? Sim, tem moradores. Nós temos uns 15 prédios de 8 andares. Ótimo. Né? Ou 12 prédios de 8 andares, eu não lembro. Nós temos estudantes que moram lá, temos professores que moram lá. Tem até Airbnb lá dentro também. Olha, é uma dinâmica, então, de sociedade, cidade. De uma cidade tecnológica, sim, de uma cidade tecnológica. Então, eu cuido das árvores para que ninguém machuque a árvore lá, eu cuido do gramado. Todas essas coisas são feitas. Esse bolo de fios que a gente vê em São Paulo e que no interior não é diferente, né? Que emporcalhou todas as cidades, né? Sim. Ou uma árvore cortada fazendo um V assim na árvore. Isso lá está proibido. Toda tubulação de lógica passa debaixo do solo. Pronto. A cidade ela é clean. Nós estamos construindo uma cidade limpa. E limpa em todos os aspectos. Qual que é o futuro do Bioparque? É tornar-se... Difícil pergunta. É meio perigosa essa pergunta, porque ela pode soar pretensiosa, né? E prepotente e arrogante, mas eu vejo o Bioparque como sendo um parque de nível mundial. Um parque científico e tecnológico de nível mundial. E a educação, não deu para falar tudo que a gente devia falar, mas a educação eu vejo que se a gente conseguir mais 10 caras que queiram... Nós estamos dando a metade da nossa fortuna, da nossa riqueza, para uma fundação que está administrando toda essa área de educação. Esse ano nós distribuímos 8,5 milhões de bolsas de ensino, né? Nós estamos... dando a metade da nossa riqueza. Se a gente conseguir mais 10, mais 8, 9 empresários que queiram doar metade da fortuna, não precisa ser metade, pode ser menos. Nós mudamos a educação no Brasil em 15 anos. O futuro do Brasil, na visão do senhor, é a educação? O futuro de qualquer lugar no mundo é a educação. Fora da educação, você também sobrevive, você também cresce, mas é muito mais difícil. Os países que realmente cresceram eram aqueles que tinham uma educação mais elevada. Tanto é que as colônias inglesas hoje estão um pouco melhor do que as portuguesas, porque os ingleses levaram a educação para lá. Eles eram muito fortes em educação também, não é? Então, para mim, a educação ela é primordial se a gente quer ter uma sociedade melhor e se a gente não quer ser um país periférico. Infelizmente, a nação não está olhando para isto. A gente sabe o nível que está a educação, sobretudo a universitária, que não está mais formando nada. As pessoas acham que vão para a universidade, vão aprender alguma coisa, não aprendem, aí acham que vão fazer um mestrado e que vão resolver o gap, não aprendem, vão no doutorado, mesma coisa. Tá, mas eu tenho pós-doutorado e eu vou ganhar R$2.000, é isso? É isso que você vale. Sim. Isso é uma lástima, mas é o que está acontecendo. E a nova educação no Brasil não vai vir dos insiders, vai vir de gente igual a nós. Isso não tenho dúvida nenhuma. Porque a escola tradicional vai ter dificuldade de mudar o seu quadro de professores, etc, etc. Uma universidade federal com 150 anos vai mudar a metodologia? Vai ser muito difícil, vai até mudar, mas vai ser muito difícil. E nós temos o tsunami vindo aí numa velocidade de 5 anos. Nós temos um tempo muito curto para nos adequar a esse novo ensino e esse aprofundamento da educação. Para saber fazer a pergunta para o IA. Certo. Porque, do contrário, o que vai acontecer? Quem não tiver conhecimento vai acontecer a mesma coisa que a maior parte das redes sociais hoje. Entra porcaria de um lado e sai porcaria na outra ponta. Não agrega nada, absolutamente nada. Olha, eu preciso encerrar o programa e antes de encerrar eu quero que o senhor deixe uma lição, o que o senhor quer levar, transmitir para quem está em casa nos assistindo. Uma mensagem para o nosso telespectador. O que eu digo é que sem educação não há futuro. Não há futuro. O único meio legal, lícito,
de você crescer na vida é através da educação. Então, ela é fundamental para todos nós e cada vez mais. Então, temos que continuar indo para a escola certinho, aprendendo e continuar aprendendo. E lendo livros. O nosso livro Prece de Futuro pode ser um bom começo. É um livro gostoso de ler. Flui muito bem. Ele vai trazer bastante insight, bastante inspiração e boas ideias também. E quem aproveitar pode fazer mais uma prática de Dona Dulce e um bioparque. Ali tem todas as fórmulas. Perfeito. Olha, Luiz, eu fico triste de ter que encerrar o programa, porque falta muito para a gente conversar, mas eu convido para que o senhor retorne, para a gente continuar aprofundando no tema da educação. Uma pena o programa ter apenas 1 hora, mas eu fiquei lisonjeado de conhecer um pouco da sua história e do seu amor pela educação. Muito obrigado, viu? Sou eu que agradeço e a gente vai voltar em 2 a 3 anos, que está tudo diferente daqui até lá. Que maravilha. Muito obrigado. Fica um forte abraço a quem está nos escutando. Obrigado. E um abraço a você que nos acompanha. Um abraço. Leva o nosso abraço para Toledo, para o Paraná, que está sempre na nossa audiência. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E na semana que vem tem mais Frente a Frente. Também te espero no domingo às 9h30 da noite no Conexões Rede Vida. E segunda às 10h30 da noite no Frente a Frente. Fiquem com Deus e até semana que vem.